agora para a nossa última sessão, ela também é uma novidade do Summit desse ano. A gente vai ter um showcase que vai mostrar o processo construtivo da Road Experience, que vocês puderam visitar no nosso foyer. Para conduzir essa sessão, eu vou chamar ao palco o Anderson Penha, que é da área de criação e design da Seminetics. Anderson, o palco é teu. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Antes de eu começar a apresentação do projeto, vou contar uma história para vocês, que é o seguinte. Provavelmente, Matias Ifani hoje abriu aqui o evento, né, contando... Sempre tem algum ponto relevante do ano para contar. E a Seminetics, ela tem sempre um costume de convidar clientes, parceiros, para contar sobre projetos de sucesso e como lograr alguns resultados a partir do que foi trabalhado em conjunto, né, para as empresas. Raramente a gente vê isso no Summit, que é a gente contar sobre um projeto de inovação cujo o case é a própria Seminetics. Porque a gente começou a discutir muito isso dentro de casa, sobre a importância da Seminetics passar por um processo de criação, tanto quanto os nossos clientes que a gente estava trabalhando passam na hora que tem que fazer um projeto de inovação e vivenciar toda a experiência com lidar com orçamento, lidar com dificuldade, como produzir isso, como romper com algumas estruturas, como discutir internamente para lidar com isso. E o projeto que a gente está apresentando hoje para vocês aqui, ele é uma proposta de um trabalho de viver a inovação em um outro formato. No formato de inovação em rede, no formato de inovação envolvendo universidades, no formato de inovação envolvendo empresas públicas e privadas, e como que foi a nossa, eu ia falar uma jornada, mas na verdade foi uma odisseia desse projeto que a gente passou 2 anos e meio a 3 anos, começando há 3 anos, quase 2 anos e meio a 3 anos atrás. Então, eu quero contar uma história para vocês que passa pelo seguinte. Nós estamos em 2016, final de 2012, 2013, a gente estava fazendo um projeto para 3 empresas. Marco Polo, que inclusive eles vieram no Summit do ano passado, se não me engano, que contou o caso para vocês do Innovation Center. A gente estava fazendo um trabalho com uma empresa, mais ou menos nesse período, tá, pessoal? Com a empresa chamada CART, que ela faz parte do grupo Invepar, e ela cuida de uma estrada. O projeto era sobre uma estrada que tem em Bauru. E a gente teve um outro projeto, estava rolando na paralela, né, até com a ajuda do Matias, que era um projeto com a Goodyear, que a gente foi entender um pouco das estradas brasileiras. Somado a isso, a Seminetics, pensando no projeto de estratégia e de construção de visão de futuro, a gente tem uma área dentro da Seminetics que a gente faz estudos de tendência, de pesquisa, para ajudar na construção de estratégias das empresas, que provavelmente vocês viram hoje à tarde, diversos núcleos aí discutindo com vocês sobre diversas formas, cidades inteligentes, o próprio Outlook, né, de economia. Então, o que acontece nesse processo? A gente teve o desafio de ir a campo, entender um pouco mais com esses projetos que estavam sendo feitos com o cliente e pensar um pouco mais sobre o futuro. Eu vou fazer uma pergunta antes da gente abrir a apresentação. Você já pode mudar para mim, por favor, a apresentação? Deixa eu ver se eu já vou entregar de graça para vocês aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês, eu ia falar para vocês que assim, eu tenho uma sensação no Summit, por estar quase 10 anos na Seminetics, que quando eu olho para a plateia eu consigo ver amigos, né? Tem pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu fiquei em projeto. A gente na Seminetics acaba tendo essa relação, né? Consultor, passa bastante tempo com vocês. Então, estou extremamente tranquilo assim, de fazer um fechamento até um pouco menos informal e a gente fazendo um debate aqui. Vocês têm ideia de quantas vidas foram perdidas nas estradas brasileiras? Vamos dizer assim, no último censo que foi feito em 2014. Quanto? 50 mil. Quem dá mais, quem dá menos? 100 mil. Alguém mais se arrisca? Do trânsito? 45 mil. Eu sempre faço a pergunta assim, né? Se a gente for olhar dados estatísticos das estradas, a gente vai olhar friamente números, mas a gente pode perguntar o seguinte: e se lá no meio tivesse
uma pessoa que estivesse fazendo uma pesquisa que poderia descobrir o câncer, cura do câncer. E se lá no meio tivesse, dessas X mil pessoas que vocês estão falando, tivesse uma mulher revolucionária que pudesse mudar o jeito que são tratadas, né? As mulheres no negócio, são tratadas as mulheres no dia a dia. Se tivesse no meio ali alguma pessoa que pudesse resolver o problema da Zika do Brasil. Uma coisa é olhar o dado estatístico friamente, outra coisa é olhar o impacto desse dado para a produção do país, para o desenvolvimento do país em diversas facetas. E a gente não considera esse tipo de análise quando a gente vê a estatística, porque parece que é só, usa o termo até assim, é salvar só mais uma vida. Mas o que a gente esquece de perguntar, o que uma vida pode fazer para um país, né, e para um desenvolvimento. Esse dado aqui é um dado recente, tivemos 7.084 acidentes nas estradas, sendo 5.478 pessoas feridas, 638 com óbito. Acho que o número foi menor do que a nossa proposta de falar, nossa, o Brasil a gente deve morrer muito mais, né? Isso aqui é um dado, né, que a gente trouxe para pesquisar para vocês sobre como que isso daqui estava sendo dividido na estrada. Quando a gente começou a fazer o trabalho com a Goodyear, a gente resolveu ir para a Dutra para estudar um pouco mais, sair da estatística e entender as pessoas que estavam por trás dessa estatística. A gente escolheu a Dutra, obviamente, que era em São Paulo, mas é uma via que tem um fluxo tremendo. E a gente foi entender um pouco sobre a vida dos caminhoneiros, das pessoas que estão conduzindo na estrada, e a gente percebeu o seguinte, né? Hoje nas estradas, não sei se vocês sabem, nós temos um número crescente de mulheres pilotando caminhões. Foi surpreendente, pelo menos para mim. Pode soar um pouco machista, mas foi, cara. Para mim foi surpreendente ver mulheres dirigindo. A gente tem, aqui a gente chamou de idosos carinhosamente, mas são os caminhoneiros com mais experiência. E nós temos um grupo bem jovem agora entrando, trocando com o piloto de frota nas estradas. Essa aqui é uma descoberta que a gente fez que foi bem interessante nesse modelo para nós. Durante esse trabalho, a gente percebeu que era o seguinte: existem pessoas na estrada de diversos tipos de motoristas que a gente tem. Tem motoristas de carro leve, tem motoristas de caminhões, tem motoristas de ônibus, que é o trabalho que a gente fez com a Marco Polo, e tem os motoristas de bike. Vou chamar de motoristas, tá bom? São os condutores de bike. Por favor, levante a mão aqui quem anda de bike na cidade. Não, pode ter andado uma vez quando tinha 14 anos. Quem anda de bike? Já andou, não digo, vou colocar uma frequência. Quem já teve coragem de andar de bike em uma estrada? Como que foi a experiência de vocês? Péssima. Foi em Salvador, mas foi boa por ser em Salvador? Melhor que se fosse aqui, né? Como que foi? Complicado, né? Então a gente começou a perceber que, assim, existem diversos transeuntes dentro de uma rodovia, além das cidades, né, que se chamam as cidades limítrofes ali da região, que eles competem com o espaço, no espaço urbano, com os carros, e a gente nem considera eles como pessoas que estão conduzindo ou transportando algo dentro da estrada. Isso foi surpreendente, né? Por mais que a gente estivesse olhando ali o briefing da Goodyear, né, que era, né, Matias, focar ali caminhoneiros, mas a gente tinha que olhar outras fontes ali e tal. E a gente também descobriu o seguinte, que esse caminhoneiro, essas pessoas que estão trabalhando com transporte público hoje na cidade, que muitas das empresas de vocês utilizam esse transporte para levar o material de um lado ao outro, ele tem sofrido com a falta da consciência das pessoas e da empresa, eu digo da sociedade, das empresas e da infraestrutura, obviamente oferecido pelo governo. Muitos desses caminhoneiros têm problemas com cargas, as pessoas estão chegando a dirigir 24 horas para poder fazer receita, as empresas, de uma certa forma, eles falam que acabam incentivando o rebite. Alguém sabe o que é um rebite na gíria do caminhoneiro, não? Ou quem fez faculdade precisou entregar a prova, assim? É uma gíria muito comum. Tinha que tomar algum estimulante para poder passar a noite dirigindo. Então, começou-se a discutir assim,
não só o problema da carga, de roubo de carga, da dificuldade de transitar de um lado para outro, mas todo o estresse que está sendo gerado na cidade para essas pessoas. Então imagina profissionais que estão trabalhando para a empresa de vocês, ou que está ajudando na evolução dos negócios na nossa cidade, sofrendo esse tipo de impacto. Muitos deles são levados a usarem drogas, prostituição, tá muito na cidade. E o que acontece? E os motoristas mais velhos, eles falam sempre isso, né? Como eles já aprenderam demais na vida, eles não optam mais para fazer algumas corridas de caminhões que os jovens começam a fazer, e são eles justamente os primeiros a serem tocados por esse sistema de drogas e de prostituição na estrada. Bom, além disso, a gente tem o conceito de infraestrutura da própria estrada, né? Vou fazer uma piadinha com vocês aqui. Vocês já estão sabendo que tem carro autoguiado, né? Mas as pessoas ainda vão usar esses carros. Se você tiver um carro autoguiado e tentar ir na Dutra hoje usar um banheiro, o que você acha que você vai encontrar? Eu gosto de falar que é o seguinte: por mais que a gente pense tendências para o futuro, o Brasil ele tem uma dinâmica diferente do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Argentina, do Chile. E o que acontece? A gente estuda muitas tendências para o futuro e acaba discutindo que assim, nós temos uma infra e um jeito, uma cultura brasileira para pensar isso. Então nós vamos ter carro, sim, andando autônomo, e na hora que eu tiver que usar um banheiro, é bom torcer para que a empresa do carro projetou um banheiro lá para você, porque não tem a infraestrutura na estrada suficiente, assim, com condições suficientes para uma mulher ou um idoso usar. Bom, além disso, durante esse estudo, obviamente que isso aqui eu tenho que falar para vocês que eu não posso generalizar, mas a gente sabe que o custo das estradas brasileiras, além de toda essa infra que a gente conversou com vocês, tem um problema da corrupção que acontece dentro da estrada, e as pessoas que eram para ajudar nesse processo ajudam a piorar a experiência das pessoas nisso. Como a gente passou fazendo esse estudo com a Marco Polo no Brasil inteiro, entendendo um pouco sobre infraestrutura, transporte, e com a Goodyear estudando caminhões e estudando uma estrada privada, a gente achou interessante de fazer o seguinte: por que não trabalhar, a partir desses bancos de dados e estudos futuros que a gente estava fazendo, um projeto que fosse pensar a experiência das estradas e refazer esse tipo de projeto. E aí a gente encabeçou um projeto há 2 anos e meio atrás, que era um projeto muito voltado para, assim, a Seminex vivendo um projeto de inovação. Ela criando, ela dedicando horas, ela dedicando recursos e ela dedicando um tempo para pensar um pouco mais sobre as estradas brasileiras e o que a gente poderia trazer de oportunidades para pensar. Porque a gente pensava o seguinte: se a gente conseguir ajudar isso, de uma certa forma, indiretamente, os nossos clientes, o governo que a gente também ajuda a atender, a gente estaria retornando algum tipo de conhecimento de forma prática para a sociedade brasileira. Bom, vou pedir para trocar agora para o próximo, para a apresentação. A aba do lado aqui, por favor. Está disponível para vocês, quem puder entrar depois ou agora. No site da Seminex a gente colocou um link oculto, assim, sabe aqueles coisas assim para pesquisadores, o cara acha, tal, fala, putz, olha, tinha um negócio escondido ali e tal, que chama, o site da Seminex, né, www.seminex.com.br/Road Experience/, que vocês vão poder entrar ali e ver um resultado desse projeto. Eu vou abrir agora uma aba para contar para vocês sobre o projeto, depois eu discuto sobre inovação colaborativa no Brasil e a gente fecha para algumas perguntas. Esse projeto ele nasceu de uma forma diferente, porque a gente propôs o seguinte: nós, a Seminex, a gente não tinha, vou começar a trocar de lado aqui, nós, a Seminex, a gente não tinha condição de tentar fazer um projeto com esse nível de complexidade sozinhos. A gente precisava trabalhar colaborativamente. A gente precisava trazer o nosso know-how e cruzar esse know-how com outras pessoas. E quando a gente começou a traçar esse projeto, a gente pegou todo esse tema de pesquisa que a gente havia feito, mais alguns estudos de tendência, e a gente achou um parceiro, que era a universidade, que era a Faculdade de Mauá de Tecnologia. Para quem não é aqui da região de São Paulo, ela fica na região do ABC paulista. Tem alguém do ABC aqui? Beleza?
O ABC Paulista, para quem não conhece também, é uma região das montadoras aqui, né? Então ela é muito forte, né? O parque metal mecânico e de engenharia automotiva. E a gente achou até que era uma provocação muito interessante, porque as montadoras estão passando por um desafio e a gente foi discutir sobre mobilidade urbana numa região onde tem pessoas estudando ainda como manter uma indústria viva, que é a indústria automotiva. E não discutindo sobre a mobilidade urbana, né? E ali há um grande potencial para esse tipo de coisa. A Mauá acabou comprando essa ideia e a gente juntou com a Escola de Design da Mauá para a gente e 40 estudantes fazendo a seguinte provocação para eles. Como desenhar a estrada do futuro para o Brasil, levando em considerações todas as diversidades que a gente encontra no país? E desse projeto, a gente conseguiu sair com 9 ideias. Você pode fazer rolar aqui para baixo um pouco o site, por favor? Pode passar mais. Vou mostrar os projetos, depois a gente volta aqui no meio. Pode subir, por favor. Mais. Isso aí. Pode deixar assim. A gente, durante um ano de trabalho em conjunto com essas pessoas, com os jovens e com os professores, a gente montou 9 projetos baseados em como a gente poderia melhorar essa experiência. E esses projetos estão à disposição, né? Algumas maquetes e alguns protótipos, eles estão disponíveis no foyer, né? De vocês aqui da Seminetes. Está mais ali no canto, que a gente vai convidar vocês ao final do dia de hoje, ao longo do dia de amanhã, nos intervalos, para que vocês vejam esses projetos e façam uma avaliação do que vocês acham desses projetos, se eles são relevantes ou não para a sociedade brasileira. Então, de uma certa forma, nós vamos co-criar com vocês também, porque a gente quer ouvir de vocês se isso faz sentido ou não. Vocês já usaram Slido hoje ou não? Então, acho que já estão craque no Slido, né? A gente está abrindo uma aba aí, Luiz Cláudio, cadê o Luiz Cláudio? Luiz Cláudio lá no fundo e tal. Nós vamos abrir uma aba para vocês ao longo do final do dia de hoje, quando vocês saírem, para quem tiver tempo de ver os projetos, e durante os intervalos de amanhã, para que vocês vejam os projetos e façam a votação, colocando as considerações do tipo, putz, esse projeto é legal, 3 estrelas, 5 estrelas, é isso, Luiz Cláudio, está a votação? E vocês vão poder colocar os comentários de vocês sobre o que vocês acham sobre esse projeto. Eu não vou passar muito assim sobre os projetos, mas vou pedir para... Pode subir um pouco o site agora, de novo? O que saiu? Alguns projetos, o que saiu desse projeto? Aqui, pode baixar um pouquinho. Onde está essa imagem desse... Isso aí. Os projetos que a gente fez, eles passam desde sistema de iluminação pública, que a gente fez um estudo do tipo, como melhorar a experiência das pessoas nos túneis das cidades ou das rodovias. Existe alguém claustrofóbico ou que já pegou indo para a praia, né, descendo aqui litoral norte e já ficou preso no trânsito e ficou preso dentro de um túnel? Qual que é a sensação que vocês têm, pessoal? Pode falar que estamos em casa aqui. Ar poluído, vontade de sair logo, quente, medo de ser assaltado. A gente foi discutir um pouco sobre como mexer com as experiências das pessoas dentro desses túneis. Eu vou pedir um favor para você que está controlando aí, tem uma setinha aqui no meio. Se você puder clicar e arrastar da direita para a esquerda, as pessoas vão perceber, só para a gente poder fazer um comparativo de como que seria algumas experiências dos túneis. Obviamente que assim, não dá para resolver, pode ir passando da esquerda para a direita um pouquinho, assim, porque senão só para eles perceberem a diferença do como que é um túnel hoje. Não. Clica lá na bolinha, do jeito que você clicou para... Isso. Puxa para o lado direito teu agora. A gente começou a perceber assim, não dá para resolver todos os problemas dos túneis, mas assim, alguns problemas de conforto das pessoas... Pode clicar na primeira bolinha aqui embaixo, ó, que ela volta aqui. Isso. Que existe uma área de oportunidade para ser trabalhado com iluminação pública que a gente nunca prestou atenção, que é trabalhar cromoterapia dentro dos túneis, onde as pessoas pudessem ter uma sensação de bem-estar, diminuir velocidade e ajudá-las com outros formatos de iluminação que a gente não está acostumado hoje para ajudar nesse processo. Obviamente que eu fui mostrar isso daí para uma equipe de uma agência de publicidade, os caras falaram, putz, é mídia.
Já posso vender, né? Eu falei assim, putz, é complicado, porque a gente ficou imaginando assim, imagina você entrar com o teu carro e você poder entrar com o carro dentro de uma cena do Star Wars, por exemplo. Daria para fazer. Só que você imagina que pode acontecer acidente demais, né? Então você tem um estudo para poder fazer da redução. Mas esses são projetos que saiu. Pode clicar na segunda bolinha, por favor? Um outro projeto que foi pensado, parece ridículo, e durante nossos estudos saiu um comentário sobre isso, que a comunidade europeia estava fazendo esse estudo, é que não existe, pode voltar lá, não existe hoje ciclovias para estradas. A gente tem ciclovias para cidades, acho que São Paulo, a cidade de São Paulo é a maior do Brasil, com um volume, acho que são 450 quilômetros aí de ciclovia. Fernando, não sei se você tem essa informação, porque eu sei que o Bradesco ajuda aí nessa... Você não tem ideia hoje de quantos quilômetros, né? Mas sei que o Bradesco ajuda na construção das ciclovias na cidade de São Paulo, e a gente tem provavelmente 450 quilômetros de ciclovia, mas nós nunca desenhamos as interligações entre estradas. Para quem vive aqui em São Paulo, muitas pessoas fazem um roteiro que a gente fala que é descer aqui da cidade para Santos de bike, e é uma aventura. Porque a gente não tem opção, e a gente foi discutir um pouco sobre estradas privadas, e a gente descobriu o seguinte, que, para piorar, ela usa o sistema da estrada. Se essa pessoa sofre acidente, ela tem que deslocar, obviamente, uma ambulância, e aí o carro que pagou o pedágio, ele não tem um serviço para ele. Então, fica numa situação muito complicada, porque eu não ofereço o serviço, não penso para esse público, e ainda os pagantes da estrada, às vezes, sofrem com não ter o suporte, porque eu tenho que fazer o atendimento, obviamente, de primeiro socorro para esse público. Então, foi discutido um conceito de estradas para as rodovias, e pensados totalmente desenhado com o trabalho para elas poderem trafegar à noite, trafegar ao longo do dia, e discutir também um modelo de negócio que pudesse viabilizar novos serviços para quem anda com bike nas estradas. Pode clicar no próximo aí, por favor? Eu vou passar mais uma ideia que eu acho que é relevante, depois eu conto sobre o processo de criação. Isso aqui gerou um trabalho que a gente fez para Marco Polo, que era o seguinte. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente já está vivendo num modelo hoje de trabalho que as empresas elas influenciam no trânsito que tem nas cidades. Eu estava conversando até agora com o Vinícius, que é pesquisador ali do Instituto Futuro ali na PUC, e a gente estava falando que é assim, né? Quantas das empresas, quando elas optam para que todo mundo chegue às 8 horas no trabalho, não ajuda a tornar nossa cidade um inferno? Quando as empresas elas não optam, nos casos que sejam possíveis, de fazer teletrabalho ou fazer home office em alguma parte, o quanto também elas contribuem para o deslocamento de grandes massas de pessoas dentro das cidades. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, quando a gente pensa sobre o futuro, ele pensa também sobre mudança do mindset das pessoas e o quanto que elas contribuem para a cidade se tornar ineficiente, para que as rodovias se tornem ineficientes. E a gente começou a discutir o papel do transporte coletivo nesse novo formato. E a gente fez um trabalho com a Marco Polo que era assim: e se os ônibus das empresas já fossem escritórios avançados? E se ao invés de você ter que passar ali o dedinho para marcar por causa da lei que eu tenho que estar no escritório, por que eu não começo a trabalhar às 8 horas no ônibus que seja desenhado para ser um escritório, e chego aos 10 no trabalho, sigo o meu trabalho e saio às 3 e continuo trabalhando, já que eu preciso me deslocar? Por que não pensar novos modelos ou novos modais e novos formatos que ajude no processo de aliviar um pouco mais as estradas e também os centros urbanos? Quando eu falo de mobilidade, a gente tem uma impressão que isso só cabe ao governo, que só cabe aos indivíduos. Mas hoje aqui com vocês, e muitos de vocês aí são líderes e executivos das empresas de vocês, passa sim por uma decisão das empresas. E é isso que a gente conseguiu perceber ao longo de alguns projetos. Eu não vou tomar muito tempo discutindo sobre cada um desses projetos, que eles vão estar disponíveis para vocês darem uma olhada,
mas vou discutir um pouco agora sobre um processo de criação desse projeto. Pode rodar o vídeo para mim? Depois eu falo um pouco sobre o processo em si. Está na tela do lado. Isso, por favor. Pode parar aí, e se puder voltar, deixar sem som e deixar rodando o vídeo em looping, e aí eu vou contando o projeto. Consegue baixar o som? Aí, beleza. Quando a gente se propôs a fazer esse projeto, e a Siminetics ela estava como um agente de construção, e não uma consultoria que constrói só a estratégia, mas produzir as ideias, a gente optou em fazer um projeto de maneira co-criativa, e trabalhar, de novo, como eu falei com vocês, acho que nesse projeto deve ter passado umas 60 pessoas. A gente experimentou o que é trabalhar com rede e colaboração nas empresas. E vou contar uma história para vocês. É fácil as pessoas levantarem e falar assim, tem uma ideia, por que vocês não trabalham em rede? Porque trabalhar em rede é complicado pra caramba. É fácil falar, é fácil deixar um PowerPoint, é fácil deixar ali como uma meta, um objetivo, mas fazer essa experiência de verdade, ele exige muita articulação entre as partes. E a gente percebeu o quanto que as nossas universidades, até mesmo a gente como consultoria, poderia ajudar um pouco mais, passando por esse tipo de projeto, que é ajudar as empresas nas execuções das ideias. Porque por mais que a gente fale de inovação e deixe conceitos e calhamaço ou PDFs para que vocês executem os projetos estratégicos, a gente está sentindo a dificuldade entre sair do plano e fazer o negócio acontecer. Sentimos a dificuldade da mão de obra, sentimos a dificuldade de estudantes dentro da universidade não conseguirem caminhar, porque faltava clareza para eles, muitas vezes a gente teve que trabalhar em conjunto com esse pessoal, mas também sentimos que assim, uma vez que essas pessoas entendem e participam, eles são capazes de gerarem projetos muito interessantes. Só que a gente não está conseguindo dar vazão a esse projeto por causa do nosso mindset e modelo de financiamento que a gente tem. Posso pedir para você trocar para outra página aqui? Isso. A gente percebeu que era o seguinte, existe um conceito que a gente, talvez vocês não saibam, ou algumas pessoas já dominem, mas o movimento de inovação, ele tem duas curvas que elas se conversam, que é o movimento que a gente chama de hype cycle, que é algo que entra na tendência, que vira moda. Por exemplo, falar de coworking hoje, ele está na hype, ele está na onda. Falar de mobilidade urbana, ele está na onda. E existe o engajamento da sociedade dentro desses trabalhos. Muitos dos trabalhos de inovação, eles se concentram na parte de baixo dessa curva. São coisas que ainda não vieram à tona na sociedade e que daqui 2, 3 anos vão estar nas agendas públicas, nas agendas pessoais ou no Facebook de cada um de vocês discutindo sobre a importância desse tipo de coisa. Quando ele chega naquela ponta ali, que são hypes ou tendências, são o que a gente vê publicamente saindo numa revista do tipo Exame, Harvard Business Review, ou nos sites que vocês gostam de frequentar, no The Economist, porque ela já subiu a rampa, que a gente chama, e depois a gente tem todo um processo de fazer isso virar comercial e largar isso adiante. O que a gente percebeu na prática, nesse projeto, é que essa subida de rampa no Brasil não existe. E quem está tentando fazer isso no Brasil é um herói. Porque as empresas, elas querem trabalhar com mercados, já com ideia de mercados formados, elas não desenvolvem, obviamente que eu vou generalizar, não são todas, mas não têm hoje força para fazer pesquisa e desenvolvimento. E quando digo mesmo empresas multinacionais, precisa fazer pesquisa e desenvolvimento local, porque não é só adaptação de produto.
E a gente começou a perceber que as próprias universidades, nossa, hoje elas ainda patinam nessa subida de rampa por esse trabalho de investimento público-privado e como que a gente lida com isso. E ele exige muita força para você tornar um sistema uma hype. Durante esse processo de cocriação, a gente optou também em, além de cocriar as ideias, fazer um diálogo com a sociedade, apresentar esses projetos e ver como é que a sociedade avaliava essa visão de futuro. Então a gente começou a discutir coisas do tipo, como que nós vamos conviver com carros autônomos e a gente não tem um banheiro numa estrada? Como é que a gente está falando de transporte público, alguns caminhoneiros que vão acompanhar isso, o cara não consegue fazer a barba, bicho. Não tem opção dele fazer uma barba na estrada, às vezes. Não tem opção de usar o banheiro. Coisa simples, almoço, comida, se acontece acidente, como é que eu monto essas coisas? E a gente debateu isso publicamente com as pessoas para entender se isso era possível virar uma hype ou não. A gente está justamente nessa etapa do projeto agora, que é uma etapa de discutir com a sociedade sobre como desenvolver projetos de inovação e construir visões de futuro e debater se essas visões de futuro fazem sentido ou não para a sociedade. A gente percebeu um outro movimento. Os Estados Unidos hoje eles estão desenvolvendo um conceito chamado Betapreneurs. Dado o desenvolvimento do YouTube, da internet, da mídia, eles perceberam que era o seguinte: criar visões de futuro e lançar visões de futuro como vídeos, filmes, histórias em quadrinhos na internet, ela permite que você cheque se haverá demanda e você pode investir nesse projeto ou não. A gente não tem costume de fazer isso no Brasil. E a gente construiu esse site, esse projeto, com o intuito de experimentar e ver se os projetos e as ideias que a gente tem, antes de passar por investimento, se eles são relevantes para a sociedade brasileira e se vale a pena a gente buscar investidores e parceiros para fazer esse tipo de projeto. Eu vou abrir um parênteses aqui, que é agora aquela hora que a Dani olha e fala: Anderson, fala isso. Amanhã, entre as 10 e meio-dia, é isso, Dani? A gente vai ter uma clínica para falar com vocês como é que a gente constrói um projeto como visão de futuro como esse que a gente fez. Trabalhando o conceito de visão estratégica, não como uma tagline que a gente está acostumado a fazer como visão e missão. Qual que é a visão de futuro que eu quero construir realmente? E como é que essas visões orientam a minha estratégia, meu orçamento, desenvolvimento de pessoas de uma forma muito mais concreta do que um texto que ninguém lembra quando você pergunta assim, qual que é a visão da empresa? O cara fala assim, acho que é ser a maior empresa do universo e conquistar a China. Não sei se acontece com a empresa de vocês, mas uma grande maioria é isso. E esse projeto foi um processo de concretização de visões de futuro. Como é que eu trabalho visões de futuro de maneira muito mais concreta? Como é que eu trabalho projetos de maneira mais concreta? Como é que eu testo o mercado de maneira mais concreta? Como é que eu faço objetivos estratégicos, metas e indicadores? Porque eu tenho coisas tangíveis para avaliar. Se eu tenho infra, se eu tenho máquina, se eu não tenho, se eu tenho pessoas preparadas para construir uma visão de futuro como essa que a gente traçou. Levou um tempo para a gente descobrir isso, porque a gente se aventurou nos últimos 3 anos a viver um projeto de inovação e cruzar isso com planejamento estratégico. Para fechar, vou falar para vocês que assim, cruzar a barreira do consultor para a barreira da produção foi importantíssimo para nós. Porque hoje eu consigo conversar com muitas das pessoas que a gente tem trabalhado realmente com olhar de empatia, que é uma outra palavra da moda. Ser empático, às vezes, exige você ir lá, trocar de papel com a pessoa, literalmente, para poder mostrar para ela assim, agora eu sei o que você está falando e eu sei do sofrimento que passa para desenvolver isso. A gente está acostumado a ouvir muito cases de sucesso. Eu estou contando cases para vocês do tipo, ficamos 3 anos vivendo uma experiência para entender um pouco mais como é que a gente poderia aprender a ajudar o país a trabalhar com inovação dentro das empresas brasileiras, entender as limitações que a gente tem e como é que a gente faz estudos de futuro aplicado a um contexto onde a infraestrutura, e quando digo infraestrutura, pessoas, educação, ainda é um grande impactante para nós. Então, ao invés de deixar para vocês uma resposta sobre esse case, vou convidá-los amanhã, entre as 10 e meio-dia, para aqueles que já se inscreveram, a participar desse case e dar a opinião de vocês e a gente avaliar estrategicamente como é
que o Brasil pode dar uma virada dentro das estradas brasileiras, olhando tudo que vocês, trazendo tudo que vocês discutiram hoje ao longo do dia. Bom, Dani, a proposta agora que eu tinha falado com vocês era a gente abrir um pouco para debater com vocês como foi o projeto especificamente, tirar alguma dúvida que seja necessário, e eu vou ficar ao longo da parte da manhã e o dia de vocês para apresentar alguns projetos com os protótipos, porque aí focam aquelas pessoas que quiserem focar, mas a votação de vocês, a contribuição de vocês com ideias vai ser muito interessante para a construção desse projeto. A gente trouxe isso aqui para uma comunidade que debate estratégia, para a gente ter algo que essa comunidade também assine embaixo como uma forma de, olha, a gente não está saindo na rua batendo panela às vezes, ou com a camisa vermelha ou verde e amarela, mas nós estamos entregando o nosso intelectual, que é assim, um grupo de pessoas que debateu e trouxe uma visão sobre mobilidade para o país. Pessoal, era o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou aberto a algumas perguntas aí. Tomara que tenha pergunta, né? Tem pergunta? Não. A pergunta vem do Fernando, do Bradesco. Informação solicitada. Até o final de 2015, a cidade de São Paulo tinha cerca de 277 quilômetros de ciclovia. A meta da prefeitura para 2016 é de 400. É isso? Essa é a informação da ciclovia. Beleza. Na hora que a gente foi buscar a informação com o pessoal de São Paulo, eles já chegaram para assim, não, nós estamos nessa linha dos 400, então eles não chegaram lá ainda, né? Está faltando um ponto. Alguém de vocês aqui já usou a ciclovia aqui em São Paulo ou não? E de semana, não de final de semana? O que vocês acharam da aventura? Legal, né? Eu vi muita discussão das pessoas, de novo, eu não estou tomando conceitos partidários, mas assim, quando se propôs a fazer a mudança da ciclovia, ela exige uma mudança de mindset. E isso que é o mais duro nessa mudança, porque as pessoas falavam assim, pô, mas tem a ciclovia, aí não passa a bicicleta e a gente está aqui preso no trânsito. O que a ciclovia estava te convidando era, deixa o teu carro em casa e vem aqui que não tem trânsito. Era isso que era a proposta da ciclovia. E eu vi muitos paulistas e paulistanos reclamando desse tipo de coisa, porque eles falavam assim, não, tem que realmente forçar, às vezes aquela medida pública que tem que forçar a cabeça das pessoas e reduzir até o número de casos, nem que seja forçosamente, para que as pessoas comecem a tomar outras opções. Né? Vocês têm... Pessoal, mais alguma pergunta? Não estou recebendo mais nenhuma aqui. Eu estou sempre assim, se não tem pergunta, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, aquela... Acho que é isso, então. Anderson, muito obrigada. Gente, cenas dos próximos capítulos amanhã na Clínica de Inovação. Vou pedir, por favor, para vocês votarem. Opa, peraí, deixa eu ver se teve mais uma pergunta aqui. Veio mais uma pergunta. Vamos lá, vai pessoal. explicar rapidamente os 9 projetos? Posso explicar rapidamente os 9 projetos que a gente teve ali. Pode voltar no site ali, por favor? Aí. Bom, os projetos saíram coisas assim que eu gosto de falar muito interessantes, né? A gente está até conversando com alguns parceiros sobre já o desenvolvimento de alguns projetos que são assim. A gente percebeu que nas estradas, eu não sei se vocês sabem, né? Para quem trabalha com sustentabilidade, essas coisas todas, eu tenho uma pergunta que é: o que faremos com as placas? Porque com o conceito de realidade aumentada, com óculos como o óculos da Google, que o Google Glass ainda ele não parou, ele só saiu da linha de desenvolvimento para pessoas físicas, a comunicação das estradas tem uma tendência a mudar. Com os carros inteligentes, não existe mais necessidade de você ter placas em todos os lugares. Obviamente que a lei vai forçar a ter placa até que isso esteja realmente provado que eu não preciso ter mais placas para comunicar para as pessoas. Quantos de vocês utilizam o Waze aqui hoje? Quantos de vocês leem as placas das cidades usando o Waze? Isso só é uma estatística para mostrar para vocês que assim, eu nem preciso de realidade aumentada, é mais importante eu oferecer banda larga do que oferecer placas. Aí tem pessoas que vão dizer assim, mas quem não sabe isso, aquilo, não tem acesso à internet e tal, por isso que a lei deve permanecer, né? A gente fala que assim, o legislativo nunca vai conseguir acompanhar o poder de criação da sociedade, né? Ela vem sempre atrás, o poder legislativo vem sempre atrás.
de praxe, também não é nenhuma crítica, é normal mesmo, a sociedade evoluir antes do processo. Então, 2 projetos que saíram desse trabalho, que é o Roll on Signs e o Smart Content, é discutindo como que vai ser feito publicidade nas estradas e o outro como que vai ser o processo de comunicação e informação das rodovias num formato digital. Um outro projeto que é Wormhole, eu vou explicar outra coisa para vocês, né? Brasileiro também, a gente não tem costume de criar projetos em inglês. A gente fez todos os projetos já pensando em Global Mindset, porque para apresentar fora do país, você já cria já direto com um único nome. Não é porque é moda falar inglês, mas era para fazer sentido em qualquer país. Wormhole era a ideia do buraco que eu mostrei para vocês, que era o túnel, pensar a iluminação pública de um outro formato, que isso é um trabalho que, inclusive, né, a gente está até conversando já com alguns parceiros aí para discutir esse formato de iluminação. Um outro que chama muito a atenção, eu não vou pedir para clicar para não dar confusão, que é um projeto que a gente está conversando com um parceiro aqui, eu vou falar o nome porque ainda está em discussão, mas é voltado para biogenética. E eu vou perguntar para vocês assim, se vocês já pararam para pensar quantas árvores vocês encontram no meio do caminho entre uma cidade e outra. A gente nunca deu conta disso, mas a gente já tem alguns estudos mostrando que você é capaz de usar germes, algas marinhas, jellyfish. Água viva. Obrigado, Dani. E um componente que tem na água viva, né, que você consegue fazer a iluminação imputando esse sistema genético, eu não posso explicar muito de biologia, que a gente estava conversando com outro professor, que é tornando as árvores, elas passarem a ser iluminação pública, porque você traz um elemento de bioluminescência para as folhas das árvores. Então elas podem se recarregar, como se fosse uma fotocélula de manhã, e à noite elas iluminam por causa dessa mudança genética que você pode fazer na árvore. E a gente discutiu que, a gente estava conversando com o pessoal da ES Eletropaulo, e eles falaram um negócio para a gente que foi muito interessante depois do projeto. Eles falaram assim, eu nunca tinha parado para pensar que o meu concorrente do futuro pode ser biotecnologia. Porque eu estou pensando ainda em iluminação de cidades com poste. E não usando biotecnologia para iluminar regiões onde eu não preciso mais fazer manutenção. Teria um tipo de manutenção, mas é diferente da manutenção pública hoje que a gente dá em postes. Então, esse foi um dos projetos que saíram aí, que é uma pesquisa de estudo, a gente está discutindo até com a Universidade do Rio de Janeiro para fazer uma pesquisa sobre isso. A outra foi da ciclovia, que a gente já mostrou para vocês. Um outro projeto que é interessante, que é esse do Road Center, que está do lado aqui, foi um projeto baseado em seguinte: se a gente optar em fazer estruturas com tecidos inteligentes, a gente na arquitetura, a gente não tem costume, algumas culturas têm costume de usar tecidos. Por exemplo, o povo árabe, os beduínos especificamente, eles usam muito tecido para a construção das suas casas. A gente não tem costume de usar tecidos e nanotecnologia para a construção dos nossos prédios e casas hoje, mas é possível usar tecido. A gente está muito acostumado com concreto armado, madeira, vidro, mas você poderia fazer muita coisa com tecidos inteligentes. E o Road Center é uma proposta de você criar estruturas que a gente chama de pop-up, né? Estruturas pop-ups, que teve um acidente no trânsito, como é que eu monto automaticamente uma estrutura para atender pessoas, servir de banheiro, servir de primeiros socorros, servir de alimentação, diversão para as crianças que tenham, utilizando uma infraestrutura chamada Road Center, uma estrutura de serviço. O outro modelo, que são os outros 3 projetos aqui embaixo, Watchtower, a gente teve uma discussão que era assim, como que eu poderia transformar os postes públicos, isso já está acontecendo, também estava conversando com o Vinícius sobre isso, chegaram à mesma conclusão aí no projeto, parece que a Philips estava envolvida e tal, como os postes públicos vão dialogar com os carros inteligentes. Porque a gente estava discutindo o seguinte, nas cidades inteligentes que vocês viram a palestra hoje sobre isso, os postes eles têm um papel fundamental, porque eles vão ser a troca de informação.
Mas mais do que troca de informação, eles vão poder tomar decisões para os carros do tipo: quem falou que a gente pode dirigir nosso carro que dá até 150 por hora e a gente tem que ser limitado a dirigir uma via por 100 por hora porque eu não sei quantas pessoas vão dirigir nessa via. Se o meu carro dialogar com o poste e ele puder perceber que assim, a 20 km, a 50 km não tem trânsito e você pudesse aumentar a sua velocidade do seu carro, ele muda o conceito de radar para eu libero você andar mais rápido ou você andar mais devagar na via a partir do que eu entendi do que está acontecendo lá na frente. Então o Watchtower é um conceito de poste inteligente que tem troca de informações, que dialoga entre carro, estrada e o poste. Isso aqui ele tem menos interação que a gente chama assim de homem-máquina, né? É machine to machine, é entre uma máquina e outra. Nanofleet e o Nomad Cruise são esses trabalhos que a gente mostrou para vocês sobre ônibus e carros para uma pessoa utilizar para fazer visitas em regiões e não precisar lotar as estradas de carros. São esses novos projetos. Acho que eu não vou tomar mais extensão para quem quiser ficar. Eu acho que acaba as perguntas, né? Fica assim do tipo... Uma última pergunta, que eu acho que é a pergunta de todo mundo aqui. Legal, esse futuro a gente está vendo aí. Quando? A gente percebeu que era o seguinte, tem projeto aqui que já tem condição de ser feito hoje. Hoje. Já tem tecnologia, tem estradas que têm infraestrutura, falta articulação da sociedade. Eu vou chamar de sociedade para a gente não chamar setor público, setor privado, ou universidades, vamos dizer assim, né? Universidade é um bicho à parte, assim, tal. A gente não chama nem público nem privado. Falta articulação. Acho que o Brasil tem bastante projetos interessantes, mas a nossa capacidade de articulação civil está muito ruim. Eu gosto de perguntar sempre para as pessoas assim, né? O quanto que a gente tem se articulado civilmente nos nossos condomínios, vamos dizer assim, na nossa rua, no nosso condomínio, no nosso município, estado e país. Vocês vão perceber que assim, a nossa articulação é muito... A diferença entre o Japão e o Brasil, a gente fala que é assim, né? No Japão, o que é meu e o que é público é nosso. No Brasil, o que é meu e o que é público é de ninguém. Porque eu tenho que chegar para casa para dormir porque eu tenho que trabalhar amanhã. Só que na hora que você não cuida do coletivo, você sofre isso como indivíduo. Então a gente perdeu ainda essa noção de desenvolvimento. Então tem projetos que precisam muito de articulação pública, tem outros projetos técnicos como o bioluminescência, precisa caminhar ainda uma parte de adaptação de bioma e essas coisas todas, mas eu falo assim, muitos dos projetos aqui não me assustaria de vê-los serem implementados ou aqui ou em outros países nos próximos 3 a 5 anos. Não vejo... Tem coisas que eu acho que dá para fazer o ano que vem. Por exemplo, a ciclovia, as rodovias aí para bicicletas, elas já estão sendo construídas na Europa agora, nessas interligações. Beleza? Maravilha. Obrigada, Anderson. Pessoal, muito obrigado.